Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe a Relações Públicas e cerimonialista Cristina Mendes, que eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Cristina, quando se faz um evento, não é só aquele período, né, que todo mundo vê. O quanto há de antes, de pré, num evento como esse? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Wendel. Boa tarde a todos que estão acompanhando ao programa Ponto de Vista. Wendel, evento, ele significa muito trabalho, né? A gente costuma dividir eles em algumas etapas, mas toda etapa começa com o que nós chamamos de pré-evento, que é o antes do evento, que é onde nós vamos cuidar da parte do planejamento. Quando o cliente geralmente procura um profissional que trabalha com evento de relações públicas, às vezes ele já tem a tipologia do evento. Ele, eu quero realizar um simpósio, um seminário, então ele já sabe o que quer. Outras vezes não, nós vamos fazer o briefing com o cliente e descobrir que evento ele quer realizar e ver qual perfil se enquadra aquele tipo de evento. Se ele vai ser um evento social, corporativo, técnico-científico, enfim. Feito esse briefing com o cliente, nós vamos cuidar das etapas do planejamento, onde nós vamos ter que ver tudo aquilo que nós esperamos que aconteça no evento e tomar todas as medidas cabíveis, para que isso realmente possa acontecer. Então, é aí onde são realizadas diversas reuniões, né? Se você está trabalhando para um cliente que lhe contratou enquanto empresa, então você, após o briefing, você vai esquematizar tudo com o cliente, vai marcar algumas definições de reuniões e você vai correr atrás de cotações, de serviços que vão ser necessários para aquele evento ou produtos, dentre outras situações. Quando é um evento que você trabalha dentro daquela instituição, e aí você vai ter que se reunir com setores que vão estar envolvidos naquele evento. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto dentro de uma instituição pública, como trabalho para a minha empresa, com o Fábio, que presta serviço a outras empresas, inclusive a instituições. No caso de um órgão público, no pré-evento, então você se reúne com todos os setores que serão necessários para que atue naquele evento. Por quê? Junto se define um cronograma de todas as ações que serão necessárias até o dia do evento, a execução do evento, e após essas reuniões é que se começa, enfim, a tomar realmente as iniciativas, realmente a se trabalhar para que ele possa acontecer. Geralmente, nós estamos num estado como o de Alagoas, em que talvez seja um dos estados mais brasileiros no sentido de cultura. Com né? certeza. Não se deixa tudo em cima da hora para quem está fazendo um evento, organizando, fazendo um cerimonial, isso daí não é um terror? Não se pode fazer isso, né? O profissional de relações públicas, uma coisa que ele precisa ter ciência, é que ele não pode deixar tudo para a última hora. A gente realmente precisa, eu costumo dizer que para trabalhar com evento, o ideal é que seja profissionais de relações públicas, mas nós sabemos que tem outros profissionais de outras áreas que acabam atuando na área de eventos e que se destacam, porque isso é uma questão do próprio perfil do profissional. Então, dentre as habilidades que um profissional deve ter para se trabalhar com evento, é a questão da organização, da assiduidade, da pontualidade, da busca por realmente cumprir um cronograma, ter a responsabilidade. Eu acho que isso define bem organização, responsabilidade e comprometimento. Por quê? Ainda que o evento atrase, você como profissional, você que está organizando, tem que deixar tudo pronto. Então, hoje, por exemplo, principalmente nos eventos institucionais, o que é que acontece? Eles esperam eventos oficiais como posses, solenidades de inauguração, eles esperam muito algumas autoridades e acabam às vezes atrasando porque determinada autoridade não chegou. E aí a profissional deixou tudo esquematizado para que acontecesse naquele horário, mas os responsáveis pelo evento, no caso os gestores daquela instituição ou os clientes que contrataram para aquele evento, eles preferem aguardar alguns minutos para que ele ocorra. Eu até brinquei com você antes de nós começarmos a entrevista, que eu cheguei 30 minutos antes. Eu disse, não se preocupe que isso é o hábito de quem trabalha com eventos. Então, quando eu tenho um evento, vamos imaginar, 9 horas da manhã, 5 horas eu já quero estar lá, por quê? Você vai lá para verificar se está tudo ok, faz todos os testes, é bem importante. Se você não tem esse compromisso de ter esse cuidado com o horário, você não está apto realmente a trabalhar com o evento. Quando se pensa nisso, o brasileiro, não só em eventos, mas o brasileiro como um todo, ele tem aquela fama, não só de não cumpridor de horários, mas também de ser, talvez por isso mesmo, um povo que tem habilidades para o improviso.
como é lidar com isso? Porque, exemplo, eu acredito que quando você trace, vamos dizer, um roteiro de um evento, há quem queira mudar no meio do caminho, não há? Sempre acontece isso, Wendel. Eu costumo brincar que eu tenho uma colega minha que é jornalista, que ela fez, Cris, eu quero entrar no mercado, quero trabalhar com você como mestre de cerimônia. E ela, no primeiro evento que ela decidiu assumir, e eu tinha passado o script, o roteiro de tudo, como seria na hora, os gestores, diante de algumas autoridades que chegaram, resolveram modificar, era uma solenidade de posse. E ela ficou extremamente preocupada porque chegava aquelas mudanças daquilo que já ela havia treinado, planejado. E eu falei para ela, disse, olha, primeira coisa que você deve aprender é que os imprevistos vão acontecer, porque eles exigem mudanças de última hora, e o profissional tem que ter essa habilidade de improvisar, de realmente raciocinar para solucionar aquilo da melhor forma possível. Então, é uma questão até de técnica. Quem trabalha na área já está bem habituado a isso. Sexta-feira mesmo ainda aconteceu interessante, nós tivemos um evento que eu posso identificá-lo como técnico científico sobre a questão da reforma da Previdência. Recebemos um profissional de São Paulo para realizar um evento, e o que aconteceu? Eles não queriam que houvesse formação de mesa. Queria que já começasse de uma forma mais informal, já com realmente a palestra, apenas citando o currículo do palestrante e começasse o evento. Então, era isso que o cliente queria. No entanto, alguns parlamentares chegaram e eles, de última hora, já na hora que ia começar, o parlamentar entrou. Cristina, vamos fazer composição da mesa. E aí você precisa realmente ter habilidade para saber a questão de precedência, Wendel, que muitos profissionais falham nesse quesito, né? Não sabem o que é a precedência. A gente sabe que na relação entre autoridades existe precedência, quem vai compor primeiro, quem fica do lado direito, quem fica do lado esquerdo. São muitas regras, então é necessário que conheçam essas regras. Eu acho que um ponto fundamental para o profissional que trabalha com eventos é o conhecimento. Para quem não entende, quem já foi muito a eventos, vê que aquilo funciona de uma forma de uma forma ritual, mas não entende o que é isso. Exemplo, quem fala por último, o dono do evento ou a maior autoridade? O correto é a maior autoridade, certo? Na hora do pronunciamento. O dono do evento, que é o anfitrião, ele faz a abertura solene, se ele não tiver, por exemplo, o governador do estado, que é a autoridade maior naquele estado. O pronunciamento é a maior autoridade que está presente. Aqui em Alagoas, é comum a gente perceber, eu estive no Rio de Janeiro recentemente para uma formação na área de cerimonial, e eu percebi que a gente tinha representante de todos os estados. Então, de todos os estados nós tínhamos representantes, e eles partilharam as dificuldades e as necessidades que eles tinham, e eu achei interessante que nem todos possuem essa dificuldade que aqui em Alagoas eu possuo, que é o seguinte, eles não têm o entendimento, muitas vezes, que quem se pronuncia por último é a maior autoridade. Às vezes, a maior autoridade quer se pronunciar primeiro. Então, o cerimonialista, com muito cuidado, com muita atenção, ele tem que ir lá, passar o script com aquelas pessoas que estão, quando ele tem tempo hábil para isso. Às vezes, já por conta dessa cultura de chegar em cima do horário, às vezes após o horário que o evento foi marcado, fica bem complexo, mas assim, um pouco tempo que se tem é necessário que se vá lá conversar com essas autoridades, explique, olha, o senhor vai compor a mesa, o senhor vai ter direito a pronunciamento ou não, porque toda autoridade quer se pronunciar, e se nós formos colocar todos para se pronunciar, realmente não vai ter tempo hábil. Não acaba, né? Não acaba. Então é necessário que realmente o profissional de cerimonial, ele haja com essa responsabilidade de conversar com aquelas autoridades que lá estão. Há algumas que elas não compõem a mesa, mas que a gente faz o registro de presença. Porque assim, Wendel, um evento, quando se trata de um evento oficial, por exemplo, no que você direcionou essa entrevista, ele tem alguns pontos que são básicos, que são definidos, porque nós temos um decreto de 72 que ele rege aquilo que o profissional de relações públicas, um cerimonialista deve fazer em eventos dessa forma, institucionais dessa forma, bem como existem vários livros, né, treinamento realmente, eu fiz relações públicas, tanto aprendi na faculdade, como também fiz cursos com o Luiz Gonzaga, não sei se você conheceu, sim. Entre outros mestres aí da área, que deram muitas dicas, muitas instruções sobre isso. Então, a gente, quando começa o evento, faz a saudação, faz a contextualização do evento para que aquele público, que já sabe para que foi, mas que ele tenha uma assertividade sobre aquilo que ele vai ter naquele evento, e depois a gente começa realmente a parte oficial da abertura, a execução do hino nacional. Tem pessoas que cometem o erro de colocar tipo o hino nacional e já colocar o hino de Alagoas, geralmente o hino nacional é o hino que abre. Então, são muitos detalhes que exigem que o profissional de relações públicas, o cerimonialista, ele tem esse conhecimento, como a questão de bandeiras. Hoje eu chego em vários lugares, recentemente eu fui para uma posse em uma instituição que o pessoal lá tinha colocado as bandeiras de forma fora do posicionamento que aleatória. É a regra.
E aí eu digo, meu Cristo, isso vai aparecer na imprensa, o que é que eu faço? E você tem que ter essa habilidade. Então eu cheguei para a profissional de lá e disse, olha, eu poderia lhe dar uma dica que eu também aprendi um dia, e você tem que ter muita humildade também, para você, quando tiver errado, alguém lhe conceder uma dica e você corrigir, bem como quando você for buscar ajudar o outro profissional. E eu cheguei para essa colega cerimonialista, e eu disse, olha, e quando eu expliquei, ela me abraçou, me agradeceu, fez essa mudança, ela fez, ainda bem que você expôs isso para a gente, porque realmente nós estávamos numa correria tão grande que ninguém daquela equipe, que tinham várias pessoas, tinham percebido. Algo simples, mas que com certeza outras pessoas poderiam perceber e até ter depois um questionamento no momento do pós-evento. Quando se fala dessa autoridade, a gente falou que tipo tem uma ordem, a maior autoridade fala, mas tem tempo para essa autoridade ou você deixa livre? O ideal, Wendel, é que a gente sempre fale uma questão de tempo, porque senão os pronunciamentos, principalmente quando se tem presença política, costumam ser longos e acaba causando um certo desconforto para quem vai participar. Então, o que é que eu geralmente faço, e eu sempre oriento os profissionais que trabalham comigo a fazer e os colegas que estão nos ouvindo. Conversa antes, combina antes, olha, eu costumo dar entre 3 e 5 minutos. Lógico que vai ter aquela autoridade que vai se estender um pouco mais, mas aí a gente ou utiliza a plaquinha, ou a gente combina alguma forma de que aquela pessoa saiba que está extrapolando aquele limite de uma forma cordial, de uma forma gentil, de uma forma delicada. Então, eu tenho umas regrinhas, então eu combino com eles, olha, eu chego antes, que eu não gosto muito de apresentar a placa, né? Só quando é palestrante que ainda dá para você apresentar, mas fica muito visto pelos outros. Então, geralmente combino um códigozinho, eu costumo chegar próximo, eu olho, né, mostro, olhar. Então, eles, cientes dessa combinação prévia, fica mais fácil. Tem aqueles que mesmo a gente dando o toque de que ele está extrapolando aquele horário, aquele tempo, ele não respeita. E o que acontece? A gente começa aquela pressão. Então, aí, nesses momentos em que realmente há aquela insistência, geralmente isso é muito parte de algumas autoridades políticas, isso acontece muito aqui no Estado e também outros também, mas aqui é bem comum. E aí o que ocorre, aí a gente precisa assim, dar um toque mais assertivo, mas também discreto. Eu acho que a discrição é outra característica de um profissional que trabalha com eventos. Quando se fala nesse sentido do tempo, existe discurso curto demais? Já existiu. Recentemente teve uma solenidade de posse, mas isso foi uma coisa bem interessante. Então, das pessoas que estavam na mesa decidiu, para homenagear, pedir, né, ele era o anfitrião desse evento, e ele chegou e pediu assim, eu quero que a autoridade tal se pronuncie. Então, a pessoa nem estava compondo a mesa e nem estava preparada para o pronunciamento. Então, foi pega de surpresa e quando chegou lá, só fez já boa noite e agradecer. E não conseguiu nem, assim, falar muito. Mas eu acho que até o público percebeu, na realidade, que tanto os próprios organizadores foram pegos de surpresa, porque ninguém sabia, nem nós saberíamos que esse anfitrião faria isso. Acho que ele não imaginava que essa pessoa estaria presente, não sei como. E aí ele foi muito breve, então a gente percebeu que todos gostariam de que ele falasse mais. Mas aí ele percebeu isso, né, essa pessoa que fez se pronunciar, e ele mesmo disse, gente, olha, eu estou extremamente emocionado. Ele jogou para a emoção, estou extremamente emocionado, como vocês viram, eu fui chamado assim, eu não imaginaria, tanto que eu não estou vestido, ele estava de uma forma bem formal, sabe, vestido num traje mais esporte, bem mais simples. E aí ele foi pego de surpresa, então ele mesmo se justificou, porque o mestre de cerimônia, em momento algum, pode fazer comentário ou enfim. Ser humilde é sempre uma ótima solução, né? Uma ótima dica. Ser discreto. Diz, olha, não estou preparado. Joga para emoção, né? Isso é comum. Várias pessoas que são chamadas de última hora para se pronunciar, várias, sempre joga para emoção, sempre. Até os políticos, eles costumam, estou extremamente emocionado com esse evento. Políticos já têm mais habilidade de oratória, porque estão sempre realizando discursos, mas tem aqueles profissionais e tudo é prática, né? É prática, que são autoridades e que não têm assim tanta facilidade. Tinha um governador que ele geralmente se dava uns 5, 10 minutos a ele, geralmente a maior autoridade recebe mais. Aí ele começava e gastava os 5 minutos dizendo, eu quero agradecer a Cristina, eu quero agradecer ao Gerson, eu quero o nome dele. Quando terminava as pessoas, ele dizia que esse evento é excelente. Pronto. Tem um tempo excessivo para falar pessoa por pessoa na mesa? É realmente necessário?
Olhe, é tão interessante esse tema que ele já foi tratado em reuniões com vários cerimonialistas de Estado. A gente tem um grupo nacional, né, de WhatsApp, de Facebook, enfim, a gente troca muitas experiências de um Estado para o outro, isso é bem bacana. E uma das situações é essa, Wendel, parece até que você está no grupo. E aí o que acontece? A gente sempre orienta, né, quando nós estamos na organização do evento, as pessoas que estão realizando, que elas não precisam agradecer a todos. Ela pode fazer de uma forma mais generalizada e escolher uma pessoa para que, em nome dela, ela possa agradecer as demais pessoas. Só que isso é a regra, é o aconselhável. Vai ter sempre aquele que não vai aceitar aquela regra, principalmente quando se trata de determinadas autoridades. Em eventos, por exemplo, sociais, em eventos que são técnicos científicos, por exemplo, da área de engenharia, da área de direito, entre outras áreas, a gente consegue mais trabalhar dessa forma. Em eventos que se trata de políticos, eventos mais institucionais como solenidade de posse, que você tem ali aquele leque de autoridades presentes, geralmente é onde acaba acontecendo isso de se estender no agradecimento. Ou quando, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas, eu acho que a gratidão ela é importante, que ela, para realizar aquele evento, ela precisou contar com muitos parceiros. Evento aqui em Alagoas, Wendel, ele para acontecer, quer seja ele de uma instituição pública ou privada, ele sempre conta com o apoio de várias outras instituições. Então, é onde, muitas vezes, aquele realizador quer citá-los. Mas a gente orienta. E, de certa maneira, o ser humano é tão vaidoso que não ser citado é sempre um problema, né? Isso é uma dificuldade, principalmente porque aqueles parceiros que eles conseguiram para aquele evento, ele vai precisar para um próximo, se aquele evento for algo anual ou se aquela instituição ou empresa pretende realizar outros eventos que não tem como não. Por quê, Wendel? O evento, a gente tem que entender que ele tem ele possibilita que aquela instituição ou empresa, ela projete a sua imagem, projete que ela está realizando aquilo, principalmente se ele tiver um cunho gratuito, se ele tiver um cunho social, um cunho realmente até educativo. Então, toda instituição hoje, se ela quer se projetar até como estratégia de marketing, ela precisa realizar um evento. E ela precisa direcionar esse público. Agora, como eu estava dizendo, a gente sempre orienta eles que eles deixem que ela agradeça a todos os apoiadores e patrocinadores, e nós estamos aqui passando na apresentação, nós temos aí no material de identificação do visual do evento, as marcas de todos eles. Então, nosso agradecimento a todos. E o que é que nós costumamos fazer? Um cartão de agradecimento, cartão de boas-vindas, cartão de agradecimento, onde no próprio cartão a gente já faz esse agradecimento a todos, citando de forma personalizada, e além disso, de divulgar aquela marca da instituição, fazer passar durante aquela apresentação de slide, seja lá como for, de vídeo, o que é que a gente também orienta a ser feito? A instituição, geralmente, ou ela tem uma página, aquela empresa dela mesma no Facebook e nas mídias sociais, ela utiliza as redes, ou ela pode criar para aquele evento. Então, lá mesmo ela pode citar de uma forma específica, isso já é de bom tamanho. Pois bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Nós estamos aqui falando com a Relações Públicas Cristina Mendes. Nós voltamos já com o Ponto de Vista.